Então vamos ver aqui no R os aspectos diversos que nós comentamos no vídeo anterior. A primeira função aqui que a gente vai ver é o getWD, que, como foi explicado, mostra o diretório de trabalho padrão atual do R. Então eu vou, com a linha de código selecionada, eu clico aqui em Run, e ele me retorna aqui dizendo que o meu diretório de trabalho padrão é C:/dados. Se eu quiser mudar o meu diretório padrão, eu uso a função setWD e passo o caminho completo aonde eu quero que seja o diretório de trabalho padrão, lembrando que eu tenho que substituir ali a barra por barra dupla. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui o meu diretório padrão, ele vai ficar o mesmo, mas é só para mostrar a funcionalidade. Então eu executei setWD, C/dados, e se eu tivesse alterado aqui, eu estaria já com outro diretório de trabalho padrão. A outra função que a gente estudou foi a função class. Então ela é bem simples de usar, você usa class, passa um objeto qualquer, e ele vai te dizer do que se trata, o que é esse objeto. Então essa é uma função importante que a gente sempre vai utilizar, porque a gente sempre precisa verificar o que é uma variável qualquer, um objeto, a que classe ela pertence. No caso, esse conjunto de dados é um objeto comum, um data frame, mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com um pacote que você instalou, você pode ter objetos que são variáveis de tipos criados especificamente por alguma função daquele pacote. Então você precisa saber que classe ele é. Aqui a gente vai testar o salvamento de um objeto em disco, então esse bloco de código aqui é para a gente testar isso. Então a primeira linha de comando aqui, ela vai fazer uma cópia desse conjunto de dados iris, para que eu não, por acidente, estrague esse conjunto de dados, eu não apague ele, que ele é um conjunto de dados padrão que vem instalado no R. Então aqui primeiro eu executo essa função e eu crio essa cópia, esse objeto aqui, então ele é um clone, o iris test é um clone do iris. Então primeiro eu vou executar um comando para salvar este objeto iris test, que é um conjunto de dados em disco, usando a função save, e eu vou dar ao nome do arquivo iristest.rdata, que é a extensão padrão do R. Então eu vou executar aqui a função para salvar ele em disco. Então você pode ver aqui que não houve nenhuma mensagem de erro. Se você abrir o seu diretório de trabalho padrão, você vai ver que existe lá um arquivo com o nome, exatamente com o nome que você salvou. Isso quer dizer o quê? Que você pode pegar esse arquivo, fazer um backup dele, copiar para a nuvem, mandar para alguém, colocar num pendrive, enfim, você pode levar esse objeto para qualquer lugar. E não precisa ser um objeto de dados, como é o caso daqui, que é um data frame. Você pode salvar qualquer tipo de objeto do R em disco. Pode ser um modelo, pode ser uma função, enfim, qualquer tipo de objeto do R você pode salvar em disco. Então, para a gente testar a recuperação desse arquivo, né, a gente vai usar aqui depois o load para carregar esse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse objeto do R. Eu vou usar a função rm iristest e este objeto não estará mais disponível. Então, primeiro eu vou só executar aqui iristest para a gente ver que ele existe ainda. Então vejam aqui, ó, ele retornou o conjunto de dados. Agora eu vou executar o remover. Então eu executei rm iristest e eu vou testar ver se ele foi removido mesmo. Então eu vou executar, vou limpar aqui o meu console, vou executar aqui iristest. Então veja que eu tenho um erro, ó, objeto iristest não encontrado, quer dizer, ele não está mais no meu R. Como é que eu posso recuperar ele? Carregando a cópia que eu fiz em disco, que eu acabei de fazer. Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou usar a função load, informando que o arquivo físico é iristest.rdata. Só uma observação, que o nome do arquivo físico não precisa ter relação com o nome do objeto, até porque você pode salvar vários objetos no mesmo arquivo físico. Você pode salvar um projeto inteiro, por exemplo, dentro de um arquivo rdata. Então eu vou executar aqui o load, a gente não teve nenhuma mensagem de erro, e vamos ver se de fato o objeto agora está disponível. Então a gente viu que sim, ó, ele listou aqui o conjunto de dados. Então a gente salvou o objeto, apagou ele do nosso R e carregou, mostrando que é uma funcionalidade interessante que pode ser bastante útil no seu dia a dia usando o R.
Agora aqui a gente tem uma função genérica de impressão, que é o plot. Para isso eu crio dois vetores, o vetor x, eu vou executar aqui, e o vetor y. E eu vou chamar a função plot. Então ele gera, quando eu chamo a função plot, ele gera um gráfico de dispersão padrão com os dados da variável x e da variável y. Então é uma função genérica de impressão no R. Como eu falei lá no vídeo, eu recomendo que se você for trabalhar com R, que você procure entender, estudar um pouquinho mais sobre a parte de visualização, inclusive. E a última função que nós vamos estudar é o quiet. Ela tem o mesmo efeito de eu clicar aqui no botão de fechar a janela, e ele vai perguntar se eu quero salvar a área de trabalho ou não. Então, recapitulando, se eu salvar a área de trabalho, todos os objetos que eu tenho em memória, eles vão ser carregados por padrão novamente no R. Se eu não salvar a memória, quando eu abrir o R de novo, ela vai estar limpa, né? Ela não vai ter esses objetos em memória.